Branca e Josefina começam a bolar o plano. A maluca diz para Josefina que não pretende traí-la. Josefina diz que Branca está doida de verdade. A maluca relembra que cometeu uma grande fraude. Josefina admite que Branca tem uma mente brilhante. A víbora ameaça eliminar a maluca caso algo dê errado. Josefina fala para Branca que é capaz de tudo. Branca diz a Josefina que elas têm os mesmos propósitos. Josefina fala para Branca que começará com seu show. A víbora diz que também vai para a ala psiquiátrica. Benjamin é consolado por todos. O médico comenta que César merece ser feliz em seus últimos dias. Benjamin segue interrogando o profissional. O médico diz que César viverá no máximo por mais 4 meses. Constanza pensa em esconder a verdade de César. Adriana discorda. Benjamin comenta que César não merece viver sabendo que vai morrer. O médico não se intromete no assunto. Benjamin pede ajuda do doutor. Constanza se alia com o idoso. O médico mostra a tomografia de César para Benjamin. Adriana e Constanza continuam desoladas. Elas choram. Matias acredita que Gonçalo está melhorando. O médico comunica que vai começar a tirar a sedação. Ele comenta que Gonçalo pode melhorar aos poucos. O médico segue avisando que Gonçalo provavelmente terá sequelas. Matias sofre ao ver Gonçalo. Renata conta para o bispo que se mudou para o interior com Jerônimo. Ela revela para Cristóvão que o vingativo a maltratou. Renata conta para o bispo que Jerônimo a culpava pela morte do irmão. Ela relembra a sua discussão com Matilde. Renata conta para o bispo que Rafael não tirou a própria vida. Ela revela para o cristão que Josefina é assassina confessa. O bispo comenta que a luta entre o bem e o mal é frequente. Renata admite que sofre por ser filha de Josefina. Cristóvão comenta que Renata não deve se culpar pelas atitudes da mãe. Ele percebe que Renata tem uma alma bonita. Cristóvão sugere que a mocinha converse com Deus. Renata admite que segue com a dor da rejeição. Ela fala para o bispo que Josefina destruiu a família. Renata comenta que a víbora mentiu para Jerônimo. A mocinha admite que o vingativo tinha motivos para ter sede de vingança. Cristóvão diz que Jerônimo traiu os mandamentos religiosos. Renata comenta que o vingativo está arrependido. Ela sugere que Cristóvão dê um voto de confiança para Jerônimo. Renata relembra que o bispo também teve um amor proibido. Ele suspira por Madalena. O bispo decide concluir a sua história. Ele ressalta que Madalena se parecia com Renata. Cristóvão revela que Carlota eliminou a própria irmã. Renata reage chocada. Cristóvão conta para a mocinha que conseguiu se despedir de Madalena. Ele relembra que a falecida estava preocupada com o futuro de Paloma. No passado, Madalena sussurra. Ela pede para Cristóvão cuidar de Paloma para sempre. Madalena morre. Cristóvão e Paloma se desesperam. Na atualidade, Renata agradece ao bispo por compartilhar a sua história. Ela percebe que não é a única a ter problemas. Cristóvão comunica para Renata que todos têm o direito de procurar a felicidade. Matias olha para Gonçalo. Ele relembra o enterro da mãe no passado. Gonçalo chega para o velório. Ele lamenta o ocorrido. Matias não dá muita atenção para Gonçalo. Matias beija o caixão. Gonçalo sugere a Matias que eles se reaproximem. Ele admite que sofre com a distância. Gonçalo comenta que Matias é o seu tesouro. Ele pede o amor e a companhia do filho. Gonçalo ordena que Matias colabore. Ele sugere que o filho honre o sangue da família. Gonçalo fala para Matias que o adora. O bonitão mantém o silêncio.
Matias diz para Gonçalo que já é tarde para recuperar a relação deles. Gonçalo comenta que o bonitão é o filho perfeito. Gonçalo fala para Matias que o tempo pode ser recuperado, desde que as pessoas envolvidas colaborem. Ele ordena que o filho fique ao seu lado. Gonçalo sugere que Matias viva o luto para posteriormente tomar uma decisão. O bonitão volta a abraçar o caixão. Matias leva Gonçalo às lágrimas. Na atualidade, o bonitão se arrepende por ter ignorado o pai, e comenta que o tempo é cruel e impiedoso. Matias fala que quer compartilhar as suas vitórias com Gonçalo. Ele diz que Gonçalo ainda terá vários netos. Matias exige que Gonçalo não o deixe. Renata reitera para o bispo que quer retirar a anulação. O cristão comenta que precisa escutar Jerônimo antes de tomar uma decisão definitiva. Jerônimo diz que falará o mesmo que a mocinha. Jerônimo admite que Renata foi uma vítima das circunstâncias. Assim como ele, o bispo marca outro encontro com o vingativo. Cristóvão comenta que adorou conhecer os pombinhos. Renata é amável com o bispo. Jerônimo segue cordial. Cristóvão comenta que Deus é grandioso. Regina recebe alta. Roberta ajuda. Regina deseja tomar banho. Ela fala para Roberta que cuidará de Gonçalo. Regina sugere que a invejosa permaneça no hospital. Ela percebe que Roberta ama Gonçalo. A invejosa comenta que o ricaço sempre foi forte. Regina sugere que Roberta mantenha fé. A invejosa deseja voltar à normalidade. Roberta finge alegria com a melhora de Regina. A viúva planeja ganhar o amor da invejosa. Regina abraça a Roberta. A invejosa não sente nada pela viúva. Leôncio chega na fazenda. Ele aborda Carlos e Lázaro. Leôncio pede um emprego para o galego. Carlos comenta que não é o patrão da fazenda. Ele anuncia que não precisa de funcionários. Lázaro sugere que Leôncio volte na época da colheita. O anão segue insistindo para ter um emprego. Ele comenta que não tem casa e nem tem o que comer. Leôncio informa que é órfão. Ele comenta que dorme em qualquer canto. Leôncio comove Carlos e Lázaro. O capataz lembra que passou fome. Lázaro decide que Leôncio arrumará os depósitos. Álvaro bebe. Ele comenta que precisa de Carina. Álvaro admite que errou. Ele reitera que merece uma nova oportunidade. Álvaro acredita que Carina ficará feliz ao revê-lo. Renata conta para Jerônimo que o bispo é muito humano. Eles comentam que a maldade muda as pessoas. Roberta comenta que a viúva deve ficar de repouso por tempo indeterminado. Regina anuncia que ficará observando Gonçalo. Renata crê que o pai vai se recuperar. Jerônimo oferece uma carona para Regina. Ela deseja pegar um táxi. Jerônimo obriga Regina a acompanhá-lo. Renata comenta que Matias precisa descansar. Ela o convence a ir para casa. Matias pede para Renata repassar um recado para Adriana. Regina comenta com todos que César está doente. Roberta não se importa. Renata decide procurar Adriana. Jerônimo, Matias e Regina saem. Renata encara Roberta. Benjamin agradece a ajuda das damas. Ele reitera que César não saberá de nada. Benjamin percebe que as damas se preocupam com o garotão. Elas confirmam. Benjamin decide procurar César. Constanza põe para fora a sua dor. Ela fala para Adriana que César não merecia tamanha desgraça. Renata pergunta como Josefina tratou Roberta. A invejosa comenta que deu um basta na mãe. Renata anuncia que não quer voltar a ver Josefina.
A mocinha pretende ir ao julgamento. Roberta diz que Renata nunca esquecerá a mãe. A mocinha se incomoda com a acidez do comentário. Roberta alega que Josefina sempre vai atormentar Renata. A mocinha comenta que não conhece o amor de mãe. Roberta relembra que Josefina também a prejudicou. Renata crê que precisa ter o mínimo de consideração pela mãe. Roberta fala para a irmã que Josefina é a culpada pela péssima relação delas. A mocinha comenta que a invejosa já confirmou que a odiava. Renata relembra sua discussão com Roberta. A mocinha fala para a irmã que elas nunca conseguiram se entender. Roberta comenta que Josefina se encarregou de acabar com tudo. A invejosa ensinou para a irmã que elas ainda podem ter uma possibilidade. Renata fala para Roberta que adoraria ter uma boa relação com ela. Elas se abraçam. Roberta pensa em voz alta. Ela diz que seguirá odiando Renata. Antônio visita Honório. O empresário comenta que a aparição do seminarista o surpreende. Antônio revela para Honório que pretende depor contra Josefina. Ele conta que a víbora matou o delegado. Antônio revela para Honório que Josefina confessou o crime. O seminarista relembra que o prefeito também morreu. Honório decide ligar para o detetive. Antônio comenta que não pode carregar os crimes de Josefina em sua consciência. Roberta diz que César merece saber a verdade, já que vai morrer. Renata repreende. Constanza e Adriana não aceitam o ocorrido. Renata pede para as damas disfarçarem. Constância e Adriana decidem ser otimistas diante de César. A baixinha relembra a doença da mãe. Adriana comenta que precisa trabalhar. Renata sugere que a baixinha siga no hospital. Adriana comenta que precisa se distrair. Constância e Renata ficam sozinhas. Marina sente um forte enjoo. Ela não consegue fazer nada de produtivo. Marina decide tomar um remédio. Ela relembra o conselho de Alzira. Marina comenta que se arriscou ao tentar conquistar Jerônimo. Ela ressalta que sabia o que estava fazendo. Marina comenta que não pretende amarrar Jerônimo. O vingativo deixa Regina em sua casa. Ele sugere que a amiga se alimente e tome bastante água. Regina pergunta o que Jerônimo queria falar. Ele faz suspense. Regina percebe que Jerônimo quer fugir do assunto. Ela pede para ele ir direto ao ponto. Jerônimo revela para Regina que vai ter um filho. Ela pensa que a grávida é Renata. Jerônimo desmente Regina. Ele revela para ela que a grávida é Marina. Roberta volta para a sala de espera. A invejosa se estressa com a falta de notícias sobre Gonçalo. Renata e Constanza também ficam preocupadas. A morena decide ir à capela para rezar. Roberta questiona Renata sobre Jerônimo. A invejosa diz que o vingativo nunca vai perdoar Josefina. Renata informa Roberta que não irá se culpar pelas atitudes da mãe. Roberta debocha. Roberta diz que Jerônimo pode se vingar novamente. Renata discorda. Ela comunica que voltará a se casar com Jerônimo. Augusto aparece no hospital. Renata fica incomodada. Ela ressalta que Augusto não deve aparecer no hospital. O vilão insiste para falar com Renata. Roberta apoia Augusto. Ele reitera que se importa com Renata. A mocinha relembra as acusações de Jerônimo contra o rival. Renata é fria com Augusto. Ela anuncia que não pretende estressar Jerônimo. Augusto assegura para Renata que não causará nenhum problema. Ele pergunta por Gonçalo. As irmãs comentam que o pai vai para o quarto. Todos torcem para Gonçalo melhorar.
Roberta revela para Augusto que Renata vai se casar novamente. A mocinha anuncia que a cerimônia será no civil. Renata conta para Augusto que desistiu de anular o casamento religioso. O vingativo conta para Regina que a mocinha o entendeu. A viúva percebe que não há mentiras relação dos pombinhos. Jerônimo comenta com Regina que muitos contratempos já o prejudicaram. Ela relembra o seu passado. Regina revive a sua relação com Roberto. Ela relembra que decidiu se separar do marido. Regina fala para Jerônimo que Roberto não foi sincero. Ela comenta que teria cuidado da filha do marido, caso ele tivesse dito a verdade desde o começo. Augusto percebe que Renata está distante. A mocinha informa ao vilão que tem os motivos para agir dessa forma. Renata comunica para Augusto que precisa ficar sozinha. Ele finge se alegrar com a felicidade dela. Augusto quase fala sobre a gravidez de Marina. Roberta finge que não sabe de nada. Renata exige que Augusto fique calado. Ele decide se retirar. Roberta coloca Renata contra a parede. A mocinha reitera para a irmã que não é o momento de conversar sobre os dilemas familiares. Renata respira fundo. A enfermeira examina Carina. Matilde comenta que não gosta de ver sangue. Carina ressalta que Elsa tem mãos de anjo. A enfermeira comenta que Lázaro deve ir ao consultório. Manuela pergunta por Severino. Elsa revela que o padre segue internado. Manuel e Matilde descobrem que Marina está grávida. Elsa percebe que cometeu uma indiscrição. Carina concorda. Manuel e Matilde reagem chocadas com a revelação e deduzem que o pai da criança é Jerônimo. Carina comenta que Renata já sabe de tudo. Matilde reclama ao ressaltar que a costureira ficou calada. Carina comenta que não tem nada a ver com o assunto. Manuela relembra que Matilde é fofoqueira. A empregada se defende. Roberta procura Augusto. Ela conta para ele que Renata está escondendo a verdade sobre a gravidez de Marina. O vilão percebe que o ocorrido não vai separar os pombinhos. Roberta exige que Augusto entre em ação. Ele fala para ela que precisa que Renata vá para a fazenda. Roberta sugere a Augusto que eles bolem outro plano. O vilão comenta que está cansado da situação. Roberta anuncia que Renata não pode ser feliz. A enfermeira conta para a mocinha que Gonçalo já está no quarto. Renata decide procurar Constanza. Elvira fica entediada. Ela tem uma ideia. Carlos chega na fazenda. Matilde ressalta que o noivo não falou sobre a gravidez de Marina.